Estamos de volta com o segundo bloco do RIC Rural. A produção de queijos coloniais e artesanais é uma tradição que vem de décadas. O que antes servia para o consumo próprio das famílias, hoje pode se transformar em uma importante fonte de renda, através da capacitação e o acompanhamento técnico. Para muita gente, ele é um alimento indispensável a qualquer hora do dia. Compro ele durante a semana, já compro fatiadinho, que já fica mais fácil de utilizar, né? Mas é usado diariamente. Para mim também, inclusive eu gosto bem de comprar o queijo e deixar ele ficar bem firme. E meu filho gosta bastante de queijo, ele pede o queijo derretido, né, todo dia. Só que na última década, por questões sanitárias, o tradicional queijo de colônia acabou saindo de cena e dando lugar ao produto industrializado. Em contrapartida, o produtor continuou produzindo para atender a demanda e agregar valor na renda do campo. A produção, além de uma oportunidade de ganho, também é uma necessidade. É que com o tempo os laticínios deixaram de recolher a baixa produção, que aqui na propriedade do seu Valdir é de apenas 50 litros dia. Portanto, o leite precisa ser utilizado para alguma coisa. Nada melhor do que para o queijo. Até porque o plantel de animais precisou ser mantido e a procura pelo queijo também aumentou. Nossa única renda daí a mais seria o queijo, né? Como não podemos vender o leite. Além de trabalhar um pouco fora por dia e um pouco de lavoura, né? O queijo seria uma opção para renda a mais. Só que para poder comercializar o queijo abertamente, o produtor precisou buscar qualificação. Em Ceará, todo o acompanhamento técnico é oferecido pela Ipagre, que junto com os demais agricultores criou o Grupo de Queijo de Leite Cru, que nada mais é do que um movimento para fortalecer a produção, respeitando a originalidade da receita, identidade com a região, entre outras características. O que a gente tem buscado fazer é a nossa parte para se adequar a essa lei. Então a gente nesse dia de capacitação, a gente fez um estudo da lei e a gente sabe que tem alguns parâmetros que precisam ser observados. Um caso é a certificação da propriedade, né, de livre de tuberculose e brucelose, e outras são as questões de adequação de instalações, enfim, de algumas exigências sanitárias para poder então vender o queijo. A lei colaborou bastante com relação à lei anterior que existia, mas a gente sabe que os agricultores vão precisar se adequar e aqui o grupo, a ideia é fazer a parte deles, né? Além do fortalecimento da cadeia produtiva, a ideia é criar uma fortaleza do queijo colonial para desenvolver a qualidade dos produtos artesanais e garantir renda extra para a agricultura familiar. É aí que entram as cooperativas de crédito, que acabam auxiliando os produtores na formatação dos projetos. O papel também das entidades, enfim, deve ser de fortalecer o pequeno produtor, né, e dar amparo para ele, porque sozinho ele não consegue, por exemplo, trabalhar a mudança da lei como ocorreu. A mudança da lei ocorreu porque teve uma pressão, teve pessoas de vários locais percebendo essa problemática e que buscaram junto principalmente a classe política, a aprovação de uma lei adequada para esses pequenos produtores. Para a mulher do seu Valdir, o protocolo criado para estabelecer um padrão de qualidade foi um divisor de águas no processo de produção. Algo que deu mais segurança para os produtores, que podem fazer do queijo o carro-chefe de algumas propriedades. Me sinto muito orgulhosa. Muitas vezes me sinto cansada, mas o orgulho, a ajuda que estão dando força para a gente. Isso acaba dando resultado financeiramente, né? Também. Também precisamos muito, né? E agora a gente fala de um outro projeto desenvolvido pela Ipagre em todo o estado. Na semana que passou, em Chapecó, a entidade reuniu jovens e os pais para participarem de um curso voltado à organização, gestão e o protagonismo rural. É que amanhã ou depois são esses adolescentes que estarão à frente das propriedades e precisam estar envolvidos em tudo o que acontece na agricultura e na pecuária. Mesmo depois da modernização no campo, um dos principais problemas a serem superados ainda é a sucessão familiar. Atraídos por propostas tentadoras, muitos jovens trocam o interior pela cidade, em busca de autonomia e liberdade que muitas vezes não existe. É buscando abrir os olhos para esta e outras realidades que a Ipagre está realizando em várias regiões do estado,
cursos voltados à organização, gestão e protagonismo com famílias rurais. A previsão para este ano é capacitar mais de 1.300 pessoas. E ao final do curso a gente tem uma análise junto com os pais e mães, o que pode ser melhorado na atividade existente ou, se for o caso, ele inovar em uma atividade que às vezes a família nem imaginou que tinha potencial e que passa a ser inserido naquela rotina da família. Em Chapecó, o seminário contou com a participação de pais, filhos e profissionais técnicos. Num primeiro momento, cada um expôs separadamente pontos positivos e negativos da agricultura e pecuária. Seu Nicanor acredita que muito do que o jovem pensa sobre o campo é reflexo do que os pais acabam passando a eles. Muitas vezes é a falta de preparo da família mesmo, porque é um eterno chorão a família lá, né? Está sempre chorando, reclamando e não vê as coisas boas que tem no campo. E o filho muitas vezes se cria nessa choradeira, né? E naquele sofrimento que o pai sempre coloca, e a família, e ele abandona por isso, muitas vezes, para ganhar menos do que na propriedade, porque ele acha que é muito sofrido ficar ali. Já a filha, que estava em outra sala, chegou a morar um tempo na cidade, mas voltou. A falta de mão de obra foi decisiva na saída, mas a qualidade de vida pesou mais para o retorno. É pela dificuldade que o jovem tem no campo em questão de mão de obra e a humanização do trabalho mesmo, né? É um trabalho mais pesado do que seria se trabalhasse na cidade, né? Mas a qualidade de vida e ser dono do próprio negócio também. Ao final do curso, todos os envolvidos são orientados a criarem um projeto de vida, algo que poderá nortear o futuro deles na propriedade. A iniciativa já deu tão certo que muitos, já formados, acabaram descobrindo várias potencialidades empreendedoras. É importante que pais e filhos pensem numa propriedade coletiva, onde toda a parte de planejamento seja feito em conjunto. Nós temos assim as intergerações, a intergeracionalidade na propriedade. Nós temos o avô, muitas vezes o pai e o filho. Então, como mediar essas diferentes ideias, essas temporalidades dos jovens, dos pais e dos avós, para que eles entrem num consenso e que vejam qual é o melhor para eles na propriedade. Então, para nós, técnicos, assim, é um desafio, mas eu acredito assim, que a gente está conseguindo trabalhar com eles, está conseguindo fazer essa mediação para que a gente tenha um resultado e hoje tenhamos jovens no meio rural que tenham qualidade de vida e que permaneçam lá porque eles queiram permanecer. Bom, na primeira semana do outono tivemos altas temperaturas, chuvas em excesso, inclusive com alagamentos em algumas cidades e até granizo, como no caso de Zorté, município catarinense que também acabou sendo muito afetado com relação aos temporais. E agora, nessa época em que os produtores estão começando a trabalhar o solo para o plantio das pastagens de inverno, eles querem saber como o tempo vai se comportar nos próximos dias. E é isso que a gente vai descobrir juntos na Central do Tempo. Bom dia, saudações meteorológicas. Sentiu que hoje esfriou? Chegou uma frente fria e apesar do nome fria, ela traz mesmo chuva. Mas é claro, baixas temperaturas. Hoje vai ter temporais em todas as regiões. O pessoal da irrigação não vai precisar trabalhar muito, principalmente na região oeste do estado e região litorânea. E hoje vai ter temporais e você já sabe, tem raios, ventos fortes e forma de rajada. Agricultores, proteja suas hortaliças, o vento pode ser forte, aquele em forma de rajada, que vai começar mais à tardinha na maioria das regiões. Apenas a região oeste e meio-oeste é que agora de manhã. E pecuarista, proteja seus animais também. Além desse vento que eu já falei, não se descarta a queda de granizo. Mas antes dessa chuva, tem calorão, principalmente no litoral norte. Joinville, dá uma olhada, 32 graus, muito quente. Em contrapartida, na região oeste, a máxima apenas 20 graus. E nas demais regiões não chega a 30 graus.
Na segunda e na terça-feira, segue a chuva, mais fraca, isolada e em forma de pancada. Pela manhã, dá aquela sensação de frio e as temperaturas não sobem muito. Vai ficar menos de 25 graus. Em todo o estado, quarta e o resto da semana tem chuva. Acompanha todos os dias o Santa Catarina no ar, que nós teremos notícias atualizadas com Amanda Santos. No domingo passado, você me viu falando de março e também de abril. Eu falei que as frentes vão ser mais frequentes e isso vai acontecer mesmo. Então aqui você vai ter uma chuva de informações. Até domingo que vem. E daqui a pouco a gente volta com o último bloco do RIC Rural. É rapidinho.